Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos agora aqui juntos nesta oportunidade desse encontro de oração. Estamos eu aqui no Tocantins, Márcia no Rio de Janeiro e vivendo este momento, esta oportunidade que Deus nos dá. Meus queridos, eu quero saudar, a todas as pessoas que estão junto conosco nessa pegada de fé aqui nas rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração, e olha, Cristo Poder Alfa, é desta forma. Quero mandar o meu alô muito, muito especial para o nosso querido irmão que nos contactou, Adilson de Freitas Lopes, presbítero da igreja Ágape, em Araguaína, Tocantins. Edmilson também, um grande amigo, um querido aqui na nossa oportunidade, estamos trazendo essa palavra. Queremos trazer também um alô muito, muito especial para o missioneiro Jailton Silva e para a evangelista, a nossa evangelista Laedes Cunha, e também um alô para o pastor Mariton Leal. Um abraço, meus queridos. Ontem já demos a prova, fizemos o ajuste final do livro. Irmã Edna, lá em São Paulo, um abraço, minha querida, Deus abençoe. Também um abraço para o nosso querido irmão Vinícius, que vai estar conosco nessa pegada de divulgação do livro. Um abraço, meus queridos, Deus abençoe, Deus ilumine. E o livro, meus queridos, Saulo de Tarso e Paulo de Jerusalém. Na realidade, esse é o nome do livro, mas Paulo saiu com o ministério dele, irmã Márcia, de Antioquia, na Psídia. E este é uma forma de nós estarmos trazendo esta oportunidade para vocês que estão de lerem o livro, de darem sua opinião, E também eu quero aqui convocar vocês aqui para se inscreverem no YouTube, seguir-nos no Instagram, e vocês também acessem o site da rádio. O nosso site oficial é www.jesusnarrua.com.br, e nós agradecemos muito. Lá na página principal vocês vão ouvir as rádios, baixar os aplicativos das rádios e interagir conosco ali. Estamos destinando um telefone exclusivo para o atendimento ali. Basta você deixar uma mensagem naquele telefone que é o WhatsApp, e vocês serão assistidos ali através da oração. Nós temos fazemos oração, temos a Bíblia para você ler ali também. Você pode ouvir a Bíblia e você pode baixar daquele link a Bíblia no seu smartphone, e também na sua, assim como nós temos uma experiência muito vasta. Márcia, eu queria que você falasse um pouquinho que você acessou o YouTube, Parece que pela sua Smart TV, é isso? Tem como fazer isso, Márcia? Tem como fazer para ver pela televisão. Que maravilha. Então, acessa o
pelo YouTube e pode ouvir o Jesus na Rua pela televisão. Uau, que maravilha! Muito bom, muito bom, muito bom. E é isso, Márcia. Nós estamos nessa pegada de fé, meus queridos, agora. Estamos eu e Márcia juntos aqui. Juntos e separados. Márcia está no Rio de Janeiro e nós estamos aqui no Tocantins. Hoje, Márcia, eu estou em casa. Estou aqui em Araguaína. Naquele dia nós temos gravado, né? Às vezes eu estou em viagem e eu gravo fora de Araguaína. E hoje nós estamos aqui em Araguaína. Também um alô aqui especial aqui para o pastor Hamilson de Freitas Lopes, né? Nosso pastor da Ágape. E eu quero trazer, né, nesse momento a Ágape, né? Inaugurou a Casa Social, né? Ou Ágape Social, que vai acolher as pessoas, que vai fazer um cadastro, né? Já foi feito esse cadastro e as pessoas têm um aplicativo para você se inscrever. Acesse, né, este aplicativo e você que tem dificuldades financeiras, que está em dificuldades financeiras, você que está em situação de vulnerabilidade social, né? E você pode ser, inclusive, atendido, né, pelo Adilson Bonfim, o terapeuta Adilson Bonfim, pela TRG, lá na Ágape Social. Amém? Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Eu sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua e a palavra que Deus nos enviou para 2023 é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: Deus nunca vos deixará em vossos momentos de angústia, solidão e tristeza. Deus nunca o abandona, Ele tem sempre a resposta. Amém? Amém. Olha só que coisa fantástica. Essa reflexão, ela nos dá a oportunidade de compreendermos Mateus 7, capítulo 7, versículo 7. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-lhes-á. Ele nunca nos deixará. Ontem eu conversava com um pastor e nós falávamos sobre esta situação que as pessoas hoje, Márcia, estão fazendo uma coisa muito, muito difícil. O que eles fazem? Eles declaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, mas Jesus Cristo continua do lado de fora da vida deles, batendo na porta. Às vezes nós fazemos isso. Infelizmente, as pessoas estão fazendo isso no dia que se chama hoje. Eles recebem Jesus Cristo, mas deixam Jesus Cristo de fora. Não permitem que Jesus Cristo faça morada no coração deles. Não permitem que o espírito do homem seja vivificado através do Espírito Santo, né, para termos contato com Deus. Eles continuam, Márcia, com aquele véu ainda costurado. As pessoas vão lá e costuram o véu quando eles se voltam para fábulas judaicas, para situações que não são nem de longe oportunas para os irmãos em Cristo. Meus queridos, eu quero agora declarar, né, fazer uma pequena oração. Esse é um encontro de
de oração, então nós já começamos orando já do iniciozinho. Pai, converte o coração dos filhos a Ti, Senhor, e dos pais a Ti, para que eles possam, Senhor, comungarem, congregarem no mesmo pensamento, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o nosso encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus. E às 21h07, o encontro de jovens. Domingo, às 21h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, temos o encontro de ensino. Amém? Amém. E nesta oportunidade, meus queridos, nós vamos trazer para você vários momentos de oração, momentos de intercessão. Hoje, Márcia, nós temos uma intercessão muito especial. Nós vamos estar fazendo a intercessão pela vida da evangelista desse projeto, Aida Leite e Antônia da Costa Bonfim. São evangelistas desse projeto. Também a Lúcia, lá em São Paulo. Tia Lúcia, um abraço. E tio Clodoaldo e tia Joana. Essas são as pessoas. É uma intercessão familiar, e você aproveita essa intercessão familiar e coloca o nome do seu parente, para que quando nós tivermos essa palavra, para entendimento, para discernimento e para que haja uma cura, uma restauração na vida dessas pessoas, e que nós possamos trazer à existência nesse momento, no dia que se chama hoje, esta intercessão. Pai, nós colocamos os teus filhos, Senhor, todas as pessoas que estão enfermas, Pai, na pessoa da tia Joana. Nós colocamos agora, Pai, as pessoas nesta oração. Senhor, nós intercedemos, Pai. Nós nos colocamos na intercessão pela vida de todas as pessoas que estão passando por um momento de enfermidade. Por você que está enfermo e pela sua família que está enferma junto com você, que está ali auxiliando, lhe dando oportunidade, lhe dando direção, lhe dando conforto, lhe confortando nesse instante, nós colocamos nessa oração. Senhor, a tua palavra diz, Pai, em Mateus, Marcos, Lucas, né? Que aquele homem que estava leproso, Senhor, ele chegou para ti e ele rogou dizendo: Senhor, se quiseres, podes me curar. Pai, agora nós colocamos todas as pessoas, Senhor, que estão neste momento de enfermidade, nesse momento de fragilidade, Senhor. E as famílias também que estão fragilizadas, Senhor, às vezes com uma doença que perdura por muito tempo, Senhor. E a família, Pai, fortalece a família, Senhor. Não deixa que eles enfraqueçam, Senhor, para que eles possam dar continuidade à ajuda a essas pessoas que estão enfermas, Senhor. E assim como a tua palavra diz, Senhor, nós intercedemos, Senhor, pela saúde das pessoas que estão neste instante agora, Pai, padecendo algum tipo de enfermidade, Senhor. Muitas vezes, Márcia, as pessoas, eles desistem dos seus doentes, dos seus enfermos, porque acham que a doença vai perdurar muito. Não façam isso.
pelo amor de Deus, não façam isso, porque vocês deixam aquelas pessoas sozinhos. E muitas vezes eles não têm condições de interceder pela própria vida. Amém. Amém. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua e nas rádios Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículos do 3 ao 7, com o título Advertência em Amor. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de ensino e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, esse é o encontro de oração. Nós começamos, era 21h07, e nós estamos agora nessa pegada de fé, nessa pegada de esperança e, acima de tudo, nessa pegada de oração junto com você que está aqui ligadinho. Vou usar o jargão do nosso pastor Romalino. Ligadinho aqui com a rádio Jesus na Rua Palavra e Oração e Cristo Poder Alfa. E nessa oportunidade, meus queridos, nós estamos aqui trazendo, esta oração, essa forma de oração. Vamos entender uma situação, meus queridos, aqui para a gente poder estarmos diante do nosso autor e consumador da nossa fé, com o nosso coração aberto, com o nosso coração ligado no trono de Deus. Oração, meu querido, às vezes as pessoas vão num culto de oração, quando chega lá, o ministro, ele só chama as pessoas lá na frente e faz orações individuais por enfermidade. O encontro de oração, nós fazemos uma coisa, porque nós somos palavra da fé. Devido nós sermos palavra da fé, como é que nós nos colocamos como palavra da fé? Nós declaramos a Bíblia. Nós declaramos a Bíblia e nós não vamos muitas vezes impor as mãos. Nós temos um evento no Jesus na Rua que nós fazemos uma vez por mês. Nós temos a semana de oração para a cura. Todo mês nós fazemos uma semana de oração para a cura. E como é essa semana de oração para a cura, meus queridos? Que agora nós vamos fazer neste veículo que nós estamos hoje. Nós vamos fazer essa semana de oração para a cura. Como é que funciona isso? Nós temos 4 palavras: segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira nós temos uma palavra, e nesta palavra nós fazemos a imposição de mãos para a cura. Nós fazemos esses eventos ao vivo aqui na nossa região, e onde nos convidam para ir, nós vamos lá e fazemos esta semana de intercessão, de oração para a cura. Então são palavras rápidas, palavras com menos de meia hora, e nós declaramos essas palavras para que você vá para casa e comece a meditar nessas palavras. Você vai meditando nessas palavras e ao final, na sexta-feira, nós fazemos a imposição de mãos.
E nós vamos estar gravando esses eventos, né? E quando nós fizermos fora e quando nós fizermos aqui na comunidade Jesus na Rua, nós vamos deixar, vamos fazer uma semana inteira de eventos dessa natureza, e nós inclusive vamos deixar gravado no YouTube, que nós já temos, né? Oração, intercessão para a cura. E diante desse exposto, meus queridos, nós vamos agora trazer, não vamos hoje não. Hoje ainda nós não vamos ter música aqui, nós vamos na próxima gravação, no próximo momento que nós estivermos, né? Nós estivermos fazendo aqui, nós vamos ter o culto completo com a parte de louvor, né? E se bem que nós já estamos louvando a Deus com aquilo que nós estamos falando, que é a palavra. Amém? Amém. A palavra de hoje está no livro de 2 Coríntios, capítulo 13, versículos do 3 ao 7. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Amém? Amém. Esse é o apóstolo Paulo, meus queridos, no finalzinho da primeira carta, né? Já conversamos sobre isso. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, ela é a primeira, e 1 Coríntios é a segunda, porque uma chegou antes da outra. O companheiro que levou a primeira demorou a chegar, e aí Paulo escreveu a segunda carta, que é o complemento dessa. Se você pegar de onde Paulo escreve, quando você vê em 1 Coríntios, você vai ver a sequência dessa palavra que nós estamos agora falando, porque nós estamos falando em 2 Coríntios capítulo 13. E diante desta situação, meus queridos, nós estamos trazendo, né, a existência esse momento, com essa oportunidade de fazermos, né, esta leitura de 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Márcia, por favor, repita essa primeira parte que você leu agora. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio. Amém? Amém. Olha só, a dúvida na mente humana é desde os primórdios. Olha só, o apóstolo Paulo chega para os coríntios, e agora vamos entender essa situação aqui. Paulo está dizendo assim: visto que vocês exigem uma prova de que Deus fala por meu intermédio. Olha só, o questionamento das pessoas nem sempre tem uma fundamentação, nem sempre. No caso de Paulo, quando Paulo escreve esta carta, meus queridos, já é a segunda vez que Paulo vai ter com os coríntios. Lá no iniciozinho da carta ele fala isso. E nessa oportunidade, meus queridos, as pessoas ainda têm dúvida de que Paulo, que Deus falava através de Paulo. Hoje eu quero trazer para nós aqui, nesse momento de oração, exatamente isso. Hoje você não tem mais dúvida de que Deus está falando com você. Ué, apóstolo, não tem? Não, você não tem mais como ter essa dúvida. Por quê? Porque a Bíblia é Jesus Cristo falando com você. A Bíblia não é o homem Paulo falando com você.
neste caso deste livro. Ou nos outros livros, cada um de seus autores. Não, a Bíblia foi inspirada por Deus. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui na carta de 2 Coríntios, capítulo 13, ele não está falando de si, porque quando a Bíblia fala, é Jesus Cristo falando. Nós precisamos, meus queridos, absorver, né? Trazer para perto de nós esse entendimento, para que a gente possa crescer, para que haja crescimento. Às vezes, e por vezes, num encontro, né? As pessoas olham e dizem: rapaz, será se é Deus falando aí? Claro que é. A Bíblia é Deus falando em toda a sua extensão, de Gênesis a Apocalipse. E esse questionamento que há hoje também havia, né, naquela época. Ora, Jesus Cristo falando, as pessoas questionam se é Deus falando, ele fisicamente falando. Então, meus queridos, toda vida que alguém abre a Bíblia e fala o que está escrito na Bíblia sem interpretação, é Deus falando com você. É Deus falando com você, para que você possa compreender, para que você possa se irmanar, para que você possa estar junto, para que você possa repassar esta palavra que Deus falou com você. Amém? Amém. Ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Amém? Amém. O Deus com D maiúsculo, o nosso Deus que Paulo prega, tem até uma expressão bem interessante. Um grupo de jovens foram fazer missões urbanas e eram filhos de um certo homem que atendia na sinagoga, chamado Cefas, que traduzindo é Pedro, né? Filho de Pedro, mas não é o Pedrão, nosso apóstolo, não. E esses 7 filhos de Cefas foram fazer missões urbanas, e quando chegou lá, o demônio tinha um homem lá com uma legião de demônios lá, com muitos demônios, e eles disseram: nós te expulsamos, esconjuramos-te pelo Deus que Paulo prega. Aí o demônio olha para eles, na boca do endemoniado, e diz: Paulo, Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Isso, meus queridos, é para que você não transfira, não coloque na terceira pessoa, na terceira posição perceptiva, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Paulo está dizendo aqui exatamente que ele, quando ele traz Jesus Cristo, ele não traz um Jesus fraco, não. Ele é, até hoje, o nome pelo qual nós devemos nos aproximar de Deus. É com o nome de Jesus Cristo na boca que nós nos aproximamos de Deus. Através do Espírito Santo que está vivificando o seu espírito, meu querido. É desta forma, você evangelista que às vezes está caído. Você que outrora era ousado e usado por Deus,
neste momento, meu querido, se erga, se levante. Essa palavra de Paulo é para todo aquele que crê. Você que antes estava fazendo o trabalho de um evangelista, de um missionário, agora eu quero trazer para você, meu querido e minha querida irmã, você que está desacreditada. Olha, o apóstolo Paulo, né? As pessoas de Corinto estavam desacreditando de Paulo. Então você também não é diferente, meu querido e minha querida irmã. Jesus Cristo foi desacreditado. O próprio Jesus Cristo, o próprio Deus aqui na terra encarnado, foi desacreditado por aqueles saduceus e fariseus. Então, meu querido, esse é o momento de você se levantar. Esse é o momento de você, ao ouvir essa palavra, faça como a profetisa Ana, que ao ouvir a palavra, né, sobre Jesus Cristo, se achegou ali e se organizou, porque ela esperava a vinda do Senhor. E ela olhou e falou tudo aquilo que... E aquela mulher, detalhe, meus queridos, ela viveu com seu marido durante 7 anos e já tinha 84 anos de idade. 84 anos de idade ela já tinha, esperando a vinda do Senhor na vida dela. Quantas vezes talvez aquela mulher, aquela senhorinha, não foi desacreditada na sinagoga? Sim, porque nós temos, meus queridos, homens e mulheres de Deus que são desacreditados, simplesmente são colocados de lado. Nós conversávamos essa semana, Márcia, inclusive com o pastor Mariston, nós estávamos conversando que as igrejas pentecostais, elas têm uma rotatividade muito grande. O que é isso? Que palavra medonha é essa, apóstolo? É que os irmãos das igrejas, eles são levantados por Deus, né, para uma obra, e eles permanecem pouco tempo, né? Pouco tempo. Muitas vezes porque não tem a assistência adequada para o ministério a que Jesus Cristo os chamou. Não estou aqui falando dos pentecostais, não, porque eu sou pentecostal. Eu estou dizendo que, pastores, deem mais assistência, né, espiritual às pessoas que se levantam como evangelistas, como obreiros, como missionários dentro das igrejas, meus queridos. Não deixe eles morrerem. Tem um hino que chama Soldado Ferido, e um pedacinho da letra diz assim: há muitos feridos que choram de angústia e de dor. Esse é o povo de dentro da igreja, meus queridos. Pastores, líderes, se voltem para as suas ovelhas, não deixem um soldado ferido morrer. Por um motivo simples, meus queridos, estes soldados são soldados de Cristo, mas estão debaixo do seu comando. Eles são usados e ousados em Cristo, mas eles foram entregues na sua comunidade, onde o Senhor assiste. Apóstolos, bispos e pastores, não deixem os evangelistas, obreiros, não deixem essas pessoas morrerem espiritualmente. Ajude-os trazendo o ensino, assim como nós estamos fazendo aqui hoje.
nós estamos trazendo um ensino para você que é pastor, para você que é o obreiro também, presbítero, o diácono, qualquer pessoa que ocupa uma função eclesiástica dentro das comunidades espalhadas por essa terra. Não deixem, meus queridos, que essas pessoas morram. Eles são os obreiros, são os ceifeiros de Deus aqui na terra. Assista-os. Amém? Amém. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Amém? Amém. Na realidade, Jesus Cristo, Paulo está dizendo que Jesus Cristo foi crucificado em fraqueza. Por quê? Porque ele foi crucificado como um ser humano. Lá na cruz do Calvário, meus queridos, tinha dois, vamos dizer assim, assassinos ali. E aqueles dois assassinos, um estava crucificado à direita de Jesus Cristo e a tradição católica chama aquele homem de Dimas. E o outro está à esquerda. Aí vamos entender bem aqui essa situação. O que está à direita está no lugar certo. O que está à esquerda, veja as palavras de Satanás na boca desse homem. Se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz e salva-nos. Onde é que nós vemos essa expressão na Bíblia? Lá em Mateus capítulo 4. Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui para baixo e os anjos de Deus o sustentarão para que não tropece com teu pé numa pedra. Aquele homem falou exatamente aquilo que Satanás falou. Aí nós vamos encontrar o outro. Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Essa situação da cruz, meus queridos, está descrita em toda a Bíblia. Quando aquele homem que está à esquerda de Jesus Cristo, querendo ser maior do que Jesus Cristo, ele usa essa expressão. Se tu és o Filho de Deus. E o outro diz, quando chegares no teu reino, lembra-te de mim. Isso nós fazemos hoje, meus queridos. Por esses tempos, estava ministrando em um lugar e um homem, depois da ministração, nós fomos conversar com aquelas pessoas, ter um momento ali de comunhão, e um homem se levanta e ele solta essa frase, falando para uma irmã: entra em juízo com Deus, questiona Deus, por que é que tu estás há tanto tempo nesta enfermidade? Aí eu ouvi aquilo ali. Quando ele terminou de escarnecer Jesus, eu chamei a irmãzinha e disse: pastora, coloque a mão no coração dela. Peguei no ombro da pastora, toquei no ombro da pastora e comecei a orar. E aquela jovem senhora foi curada. O que isso significa, meus queridos? Que nós estamos hoje escarnecendo de Jesus Cristo dentro das igrejas. É isso que significa. Amém? Amém. Da mesma forma, somos fracos nele, mas, pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir a vocês. Amém? Amém. Olha só, da mesma forma, nós somos fracos nele. Olha que expressão maravilhosa. Da mesma forma, nós, e isso é o apóstolo Paulo, o homem que viu o terceiro céu.
ele diz, da mesma forma, nós somos fracos nele. Ora, se Jesus Cristo foi considerado como fraco, quanto mais nós que somos servos dele. E a Bíblia diz, meus queridos, que o servo não é maior do que o seu senhor. Não tem como ser. Se nós não somos maiores, Paulo diz que nós somos fracos nele. Por quê? Porque nós estamos limitados, meus queridos. Embora que você hoje esteja vivendo a eternidade, você está limitado por um corpo. E esse corpo nos deixa limitados quanto ao fazer e executar. Nós somos limitados, mas ele hoje, na sua plenitude, sentado à direita de Deus Pai, no céu, e diante do qual toda família ganha nome, né? Através da família de Deus. Porque quando Jesus Cristo estava na terra, aqueles 33 anos e meio que ele esteve aqui, a Trindade não estava completa no céu. Não estava completa, porque ele veio aqui e desceu como homem. Amém, Márcia? Amém. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês, a não ser que tenham sido reprovados. Amém? Amém. Meus queridos, quando nós somos reprovados como homens, e nós somos reprovados quando? Esse é um detalhe muito interessante. A única forma de sermos reprovados, meus queridos, aqui, são pelas nossas atitudes. A nossa falta de reverência ao Espírito Santo, atribuindo-lhe, né, uma fala de demônio ao Espírito Santo. E outras situações que nós até um dia vamos trazer esses pontos aqui para a gente. Mas para você ter, é bom você dar uma lida, meu querido, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos do 4 ao 7. Vocês vão ver lá como é que você pode ser reprovado, ou quando uma pessoa pode ser reprovada. A não ser que você tenha sido reprovado, meu querido, você tem a oportunidade de viver de maneira tranquila, de maneira humilde. Humilde não é pobreza, viu? Lembrando esse detalhe. De você viver de forma que você vai dar frutos, e frutos para a vida eterna. Porque o seu fruto permanecendo, meu querido, são frutos para a vida eterna. Tem uma situação que é muito interessante, que a gente às vezes esquece, é que quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós começamos a viver a vida eterna aqui na terra. E quando Jesus Cristo, naquela expressão, ele diz frutos para a vida eterna, é quando nós vamos e nós, através do nosso testemunho, seja falado ou seja vivido, uma pessoa se converte a Jesus Cristo, nós estamos dando fruto para a vida eterna. Então, meus queridos, aquela situação dos galardões, nós começamos a ver eles aqui. Como é, apóstolo? Você começa a ver os galardões que você vai ter no céu aqui na terra. Quando? Quando alguém se converte pelo seu testemunho, se converte pela sua ação ou pela sua
ou pela pregação que Deus, através de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, traz através dos seus lábios, e uma pessoa se converte, você começa a ver os seus frutos na eternidade. Estes são os frutos que estarão conosco na eternidade. Amém, Márcia? Aleluia, apóstolo. Agora, oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, não para que os outros vejam que temos sido aprovados, mas para que vocês façam o que é certo, embora pareça que tenhamos falhado. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, por esse entendimento, por essa oportunidade, Senhor, de nós sermos feitos filhos de Deus no dia que se chama hoje. Evangelista, se levante, ouça essa palavra, traga a existência na sua vida. Amém? Amém. Sejam parceiros das escolas bíblicas para a Vida Rehobote, com valor simbólico de R$ 35. Sejam parceiro das rádios Jesus na Rua, com valor simbólico de R$ 50. Depositem na chave Pix jesusnarua@gmail.com. Deus nunca vos deixará em vossos momentos de angústia, solidão e tristeza. Deus nunca o abandona, Ele tem sempre a resposta.